Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o equilíbrio iônico, que é a aplicação dos conceitos de equilíbrio para soluções. Em nossos estudos sobre ácidos e bases, nós vimos pelo conceito de Arrhenius que os ácidos são substâncias que liberam os íons H+, ou de forma mais correta, o cátion hidroxônio quando dissolvidos em água. Já as bases liberam o íon OH-, que é a hidroxila. Então, nós podemos representar o processo de ionização de um ácido desta forma. Aqui, nós temos o ácido hipocloroso, que, quando dissolvido em água, irá liberar o cátion hidroxônio mais o ânion hipoclorito. No caso das bases, e aqui nós temos como exemplo o hidróxido de amônio, quando elas são adicionadas em água, elas liberam o ânion hidroxila e o seu respectivo cátion. A partir de agora, nós vamos ampliar o nosso entendimento sobre esses acontecimentos, estudando-os como os equilíbrios químicos que realmente são. Então, no caso do ácido hipocloroso, nós temos o processo de ionização como um equilíbrio químico, assim como a dissociação da base. Essa maneira de representar a ionização e a dissociação como equilíbrios químicos é mais precisa, uma vez que nem todas as moléculas do ácido vão estar ionizadas e também nem todas as moléculas da base estarão dissociadas quando dissolvidas em água. E como nós temos a presença de íons em solução, nós chamamos esse tipo de equilíbrio iônico. Nós também podemos determinar a constante de equilíbrio iônico para estes casos, lembrando que constante de equilíbrio é, por definição, a concentração dos produtos sobre os reagentes. Então, para o caso do ácido hipocloroso, os produtos são o cátion hidroxônio e o ânion hipoclorito. Então, a constante de equilíbrio iônico será concentração do cátion vezes a concentração do ânion, dividido pela concentração do ácido na sua forma não ionizada. A água não entra na expressão da constante de equilíbrio, pois ela tem atividade constante. Como neste caso estamos falando de um ácido, nós iremos chamar essa constante de equilíbrio iônico de Ka, como a constante de ionização do ácido. Se associarmos a constante de equilíbrio iônico ao conceito de grau de equilíbrio visto anteriormente, podemos dizer que, quanto maior a constante de ionização de um ácido, maior será a concentração de íons H3 ou mais em sua solução e, portanto, maior a sua acidez. Aqui nós temos alguns exemplos de ácidos com seus respectivos valores de Ka. O que nós podemos perceber é que os ácidos considerados fortes têm alto valor de Ka e, consequentemente, alto valor de grau de ionização, que seria acima de 50%. Isso resulta em uma concentração alta de H3 ou mais na solução. Os ácidos moderados têm um valor de Ka médio e grau de ionização entre 5% e 50%. Portanto, possuem uma concentração média de íons H3 ou mais em solução. E os ácidos fracos possuem um baixo valor de Ka e grau de ionização abaixo de 5%. Portanto, possuem uma concentração baixa de íons H3 ou mais em solução. No caso de ácidos polipróticos, como a ionização acontece em etapas, cada um desses hidrogênios ionizáveis irá apresentar uma constante de ionização. Aqui nós temos o exemplo do ácido fosfórico. O ácido fosfórico possui 3 hidrogênios ionizáveis e cada um deles possui um valor de Ka diferente. Observando os valores de Ka, nós podemos identificar que eles vão ficando cada vez menores. Isso quer dizer que a primeira ionização ocorre numa extensão muito maior do que as outras. Portanto, o primeiro hidrogênio ionizável sempre será o mais ácido dos ácidos polipróticos. Nós temos um comportamento muito similar para as bases. As bases sofrem um processo de dissociação quando adicionadas em água, portanto, nós teremos a constante de dissociação da base Kb, que será a concentração do cátion vezes a concentração do íon hidroxila, dividido pela concentração da base na sua forma não dissociada.
Bases que possuam mais de um ânion hidroxila em sua forma também terão mais de uma constante de dissociação. E de forma análoga aos ácidos, quanto maior for o valor do Kb da base, mais forte ela será. Nós podemos determinar o quanto a concentração do ácido ou da base irá influenciar a quantidade de íons formados. No fim do século XVIII, Oswald deduziu a expressão matemática que relaciona a constante de ionização ou dissociação, o grau de ionização ou dissociação e a concentração do ácido ou da base envolvidas no processo. Se lembrarmos a expressão para o cálculo do grau de ionização ou dissociação, nós teremos a quantidade de mols ionizados, ou seja, os mols que reagiram, dividido pela quantidade de mols dissolvidos, ou seja, os mols iniciais utilizados no processo. Se considerarmos um monoácido e dividirmos tanto o numerador quanto o denominador pelo volume da solução, nós teremos que o alfa será igual à concentração de H+, dividida pela concentração da solução inicial. Generalizando, nós temos que a concentração de íons H+, ou H3O+, é igual à concentração da solução inicial vezes N vezes alfa, onde M é a concentração molar da solução inicial, N é o número de mols do íon, no caso o íon H3O+, e alfa é o grau de ionização ou dissociação. Vamos considerar um ácido representado por HX. HX, quando adicionado em água, irá liberar o cátion H+, e o ânion X-. Então, se construirmos a tabela de equilíbrio para o processo de ionização desse ácido, nós teremos, no início, a concentração de HX e não temos H+ e nem X-. Dependendo do valor do grau de equilíbrio desse ácido, se multiplicarmos a concentração inicial desse ácido pelo seu grau de equilíbrio, nós teremos a quantidade de ácido que sofreu o processo de ionização. E, da mesma forma, este valor será a quantidade de H+ e de X- formada. No equilíbrio, nós temos o início menos a quantidade de que reagiu ou foi formada. Portanto, a concentração de HX deve ser a concentração inicial menos alfa vezes a concentração inicial. Já a concentração de H+ e de X- será alfa vezes a concentração inicial. Portanto, se montarmos a expressão da constante de equilíbrio Ka para este ácido, que deve ser concentração de H+ vezes concentração de X-, dividido pela concentração do ácido não ionizado, e substituindo os valores do equilíbrio, nós teremos alfa vezes M para o H+, alfa vezes M para o X-, e no denominador, o HX, M vezes 1 menos alfa, que seria a reorganização desta expressão aqui. Simplificando a concentração, nós teremos alfa ao quadrado vezes M dividido por 1 menos alfa. Essa é a expressão matemática para o Ka em função do grau de ionização e da concentração inicial do ácido. Então, de acordo com a lei da diluição de Oswald, temos para monoácidos e monobases as seguintes expressões. Ka é alfa ao quadrado vezes M sobre 1 menos alfa, e Kb será também alfa ao quadrado vezes M sobre 1 menos alfa. Em algumas situações, nós podemos simplificar essa expressão. Quando o grau de ionização for menor ou igual a 5%, que é o que nós chamamos de um eletrólito fraco, nós podemos simplificar o denominador, pois 1 menos alfa será aproximadamente 1, o que irá reduzir a lei da diluição de Oswald a Ka igual a alfa ao quadrado vezes a concentração inicial e Kb alfa ao quadrado vezes a concentração inicial. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!